misteriosos, misteriosas, sejam bem-vindos para mais uma quarta sombria. Hoje eu trago para vocês a história de Junko Furuta. Aos 17 anos, ela teve a sua vida e sonhos interrompidos de forma cruel, brutal e doentia. Se você é menor de 18 anos, não assista ao vídeo. Se você, que é maior de 18 anos, tem uma certa dificuldade para histórias que envolvem estupro, assassinato, tortura, pula esse vídeo também. Eu tive até um certo receio de estar trazendo aqui no canal, porque a história é muito pesada, é muito monstruoso o que fizeram com a Junko, e é um dos piores crimes do Japão e eu acredito que até mundialmente, até o momento de todos os crimes que eu já pesquisei, que eu já li, para mim esse é um dos piores. Eu tive muita dificuldade mesmo de trazer quando eu comecei a fazer o roteiro, elaborar, fazer pesquisa e estudar realmente o que foi acontecido com ela, sem brincadeira. Eu passei o dia mal, me sentindo meio mal, um pouco com náusea, então assim, é muito difícil mesmo. Não estou brincando, gente, é muito difícil mesmo, a história é muito pesada. Então, se você tem estômago fraco, pula o vídeo. Se você é novo no canal, gosta de histórias criminais, sobrenaturais e misteriosas, está no lugar certo. Já se inscreva aqui, deixa o seu like já no início do vídeo, ative o sininho e bora para o vídeo. Em 1988, aos 17 anos, a Junko Furuta, ela estava fazendo o último ano do ensino médio e ela tinha uma vida normal. Ela era extremamente estudiosa, esforçada e ela estava trabalhando também porque ela queria arrecadar um dinheiro para fazer uma viagem após a formatura. Lá na escola era conhecida como uma garota bonita, simpática, inteligente, mas tímida. Ela gostava de ficar na dela. Geralmente os amigos faziam festinhas, mas ela nunca ia, ela não era de frequentar as festas que eram organizadas pelos amigos. Ela não bebia, não mexia com droga, então era realmente aquela jovem estudiosa e na dela. O seu dia a dia consistia em ir para a escola. Ela estudava na parte da manhã. Após a escola, ia para o trabalho de meio período. Geralmente ela saía do trabalho por volta das 18, 19 horas. E de lá ela ia direto para casa. Mas infelizmente foi no momento deste trajeto, ela voltando para casa, que a sua vida foi selada de forma horrível. Antes de a gente aprofundar no que aconteceu com a Junko no percurso da volta do trabalho para casa, vamos falar sobre um outro garoto da escola, Hiroshi Miyano. Ele era aquele lado podre da escola, aquele garoto valentão que gostava de brigar, sempre estava envolvido em confusões, tinha 18 anos na época, e ele era envolvido com a Yakuza, que é uma organização criminosa internacional, muito famosa lá no Japão, e eles são muito envolvidos com assassinato, tráfico, roubo, bom, tudo de podre eles são envolvidos e as pessoas geralmente têm muito medo do seu grupo, das pessoas que participam dessa associação criminosa. Então o Hiroshi, ele tinha uma certa queda pela Junko. Eles estudavam na mesma escola, ele sempre a observava porque ela era muito bonita e ele meio que desenvolveu um certo crush com a Junko. E um dia ele resolveu se declarar para ela. Mas a Junko já sabia que ele era envolvido com a Yakuza, sabia lá do lado podre dele. E ela também não estava naquele momento querendo se envolver com outros garotos. O foco dela mesmo era estudar, terminar o último ano. Então é claro que a resposta dela foi não. Ele a chamou para sair, para namorar e ela negou todas as vezes. E ele ficou muito chateado com isso, porque ele nunca tinha sido rejeitado dessa forma. Geralmente as garotas tinham uma queda por ele, aquelas que não tinham uma queda tinham um certo medo por ele ser da Yakuza, então elas não negavam as coisas para ele. Como ele não era acostumado a receber um não, ele ficou muito chateado e revoltado com a Junko. Então, no dia 25 de novembro, Hiroshi Miyano, junto com seu amigo Shinji Minato, de 16 anos,
estavam passeando numa praça. Observação, no dia 25 foi alguns dias após ele levar um fora da Junco. Bom, os dois estavam lá na praça, mas o intuito deles lá era conseguir uma mulher vulnerável para que eles pudessem violentá-la sexualmente. E era uma prática que eles já faziam há algum tempo, então era algo normal isso que eles faziam. Infelizmente, neste momento, a Junco estava passando de bicicleta, ele a viu de longe, falou rapidamente com o Minato: você vai chutar a bicicleta dela, ela irá cair, eu vou tentar socorrê-la, ao mesmo tempo brigar com você, você sai correndo, foge, e aí depois eu levo ela para algum local pra gente fazer o que a gente tá querendo fazer. E foi exatamente isso que eles fizeram. O Minato chutou a bicicleta da Junco, a Junco caiu na hora, o Hiroshi saiu correndo para ajudá-la a se levantar, e aí nisso o Minato já tinha ido embora, e o Hiroshi foi até a Junco, falou: nossa, deixa eu te ajudar, é muito perigoso essa região, não fica andando essa hora da noite, que isso é por volta das 8 horas da noite. Neste dia, lá no trabalho, deu uma certa atrasada, então ela saiu mais tarde do trabalho, então um pouco fora da rotina dela, né? E aí ele pegou e falou: esse horário é muito perigoso, deixa eu te acompanhar até a sua casa, eu vou te levar embora para que nada de ruim te aconteça. Como ela conhecia ele lá na escola, ela confiou, né? Apesar dele ter seus pontos negativos e, bom, tudo que já foi falado, ela sabia que ele era um cara meio que perigoso, mas por ser alguém da escola, eu acredito que ela pensou que estava a salvo. E aí ele acompanhou ela no meio do caminho. Ele falou para ela: você vai me acompanhar aonde eu quero te levar. Você não vai gritar, você não vai fazer nada, porque senão eu te mato. E aí ele a levou até um armazém abandonado. Chegando lá, ele entrou com ela e, infelizmente, assediou ela sexualmente. Eu acredito que após isso, ela deve ter imaginado que iria ficar livre dele. Só que não. Depois do acontecido, ele resolveu levar ela até para um hotel. Chegando neste hotel, ele a violentou mais vezes e resolveu ligar para os amigos para se vangloriar do que ele tinha feito, como se isso fosse algo legal, né? E ele ligou para uns amigos para contar, e esses amigos ficaram chateados com ele porque ele não convidou eles para a festinha, muito revoltante. E aí eles ficaram chateados, e ele falou assim: não, então vamos fazer o seguinte, vamos combinar numa praça, por volta das 3 da madrugada eu a levo até lá e a gente participa juntos, porque ele era acostumado a ter esse tipo de prática em conjunto. E assim ele fez. Por volta das 3 da manhã, ele levou a Junco até uma praça. Por conta do horário, essa praça estava inabitada, não tinha ninguém, não tinha movimento de pessoas. Então, por volta das 3 da manhã, o Hiroshi Miyano levou a Junco Furuta até essa praça, onde estavam o Minato, o Ogura e o Watanabe. E lá, eles, em conjunto, violentou ela novamente sexualmente. Após isso, eu acredito que a Junco imaginou novamente que seria solta e que voltaria para casa. E nessa hora eu tenho certeza que ela fez várias promessas de não contar nada para ninguém. E outro detalhe, quando chegar nessa praça que ela viu que ia ser violentada por todos eles, ela meio que tentou escapar, mas aí eles acharam um caderno com o endereço da casa dela. E aí eles falaram para ela que caso ela tentasse escapar ou não cooperasse com eles, eles iriam mandar Yakuza matar ela e toda a sua família. E por conta disso, ela não esboçou nenhum grito, ela suportou tudo para proteger a sua família. Então, depois que tudo isso aconteceu, eu acredito que ela deve ter imaginado que seria liberada, mas não foi isso que aconteceu. Eles resolveram levá-la até a casa de Minato, onde ele morava com os pais. Chegando lá na residência, o Minato falou que era a namorada dele e ela concordou, porque ela estava sendo ameaçada, mas toda a família pela Yakuza, né? Então, ela concordou. E chegando lá neste local, eles a violentou novamente. Só que com o passar do tempo que ela estava ficando lá, além dos abusos sexuais, eles começaram a torturar ela de formas horríveis. E os pais do Minato, eles começaram a perceber que tinha algo errado. Mas como o Minato era envolvido com o Yakuza, eles tinham medo do próprio filho. Então eles não
falaram nada, não tentaram acionar a polícia, não fizeram nada, simplesmente fingiram que nada estava acontecendo por medo do Minato. E agora eu vou falar para vocês em detalhes o que foi acontecido. Então, se você tem estômago fraco, pula essa parte, porque é muito revoltante, é muito difícil de ser dito. Bom, ela ficou 44 dias em cativeiro na casa do Minato. E durante esse período todo, ela foi envolvida com violências sexuais, com torturas, com sodomia e assim, ao ponto de ficar extremamente machucada e sangrando. E uma das coisas que eles fizeram foram amarrar os braços delas, os pulsos delas para cima e fizeram ela de saco de pancadas. Eles deixaram ela nua, totalmente nua, e espancaram ela como se ela fosse um saco de pancadas. Além disso, eles também gostavam de deixar ela nua durante a madrugada do lado de fora da varanda no inverno do Japão. O inverno do Japão inicia-se por volta de janeiro. Ela foi sequestrada por volta do dia 25 de novembro, né? Mas ela foi para casa do Minato no dia 26 de novembro. E aí, em torno de final de dezembro, início de janeiro, que é quando inicia o inverno no Japão. E lá a temperatura varia entre 14 graus a menos 20 graus Celsius. Então, assim, como ela foi deixada várias vezes nessa situação do lado de fora da varanda, não se sabe ao certo qual era a temperatura. Mas era frio, gente. Se 20 graus no Brasil a gente já coloca um monte de roupa de frio, imagina 14 graus, menos 5 graus, sabe? Era muito frio e ela estava nua e passou a madrugada inteira assim. Então, com certeza, deve ter dado até mesmo queimaduras nela por conta do frio congelante. Muito, muito difícil. Bom, vamos agora para detalhes um pouco mais pesados. Se você acha que isso aqui tá pesado, as coisas vão piorar. Bom, ela foi amordaçada, espancada com halteres, introduziram lâmpadas ligadas. Vocês entenderam, né? Onde eles introduziram. Além das lâmpadas, eles também introduziram tesoura, barras de ferro e foi até encontrado resquícios disso tanto na sua vagina quanto no seu ânus durante a autópsia. E eles até mesmo chegaram a acender fogos de artifício no seu ânus. E próximo à sua orelha também. Eles acendiam fogos bem do lado da orelha dela. E isso causou vários problemas sérios no tímpano dela. Provavelmente até o final dos 44 dias ela já não ouvia tão bem, assim, ela já não tinha uma audição normal como era antes. E detalhe, por conta desse ato cruel deles de acenderem fogos de artifício nela, causou várias queimaduras nas suas partes íntimas e sérios problemas nos seus órgãos internos. Sérios problemas. Além de toda essa tortura horrível que eles fizeram com a Junko, eles ainda deixavam ela sem comer nada, sem comer e sem beber. E nisso, em uma semana, ela já estava puro pele e osso, totalmente desidratada, sabe? E quando ela implorava por comida ou bebida, eles falavam para ela beber a própria urina. Eles chegaram a dar até mesmo fezes para ela comer. Baratas, alimentava ela com baratas. E só isso, tipo, revoltante que fizeram. Além disso, eles fizeram mais coisas. Eles espetaram ela com agulhas, principalmente na região do seio, arrancaram pedaços dos mamilos dela com um alicate, derramaram cera quente nas suas pálpebras e batiam ela com barras de ferros, e eles lançavam pesos de ferro em seu peito. E isso causou grandes ferimentos internos ao ponto que ela já não tinha mais controle sobre o seu corpo. Ela já não conseguia mais ficar em pé ou ter uma certa estabilidade quando estava em pé. Além dela perder o controle corporal, ela também perdeu o controle da bexiga e do intestino. Então ela já não conseguia mais segurar. No dia 27 de novembro, os pais da Junko já tinham passado 2 dias que ela estava desaparecida. Aí eles já acionaram a polícia, já começaram a... Bom, eu acredito que desde o primeiro dia já estavam procurando ela, mas geralmente na polícia, para acionar um desaparecimento, eles pedem 48 horas, né? Então, no dia 27, a polícia já ficou sabendo, a escola da Junko estava todo mundo sabendo que ela estava desaparecida. Então, assim, já estava um movimento de pessoas a procurando.
Percebendo isso, o Hiroshi fez a Junko ligar para os pais dela e dizer que tinha fugido de casa com um garoto, com o seu namorado e que não iria voltar mais para casa. Como ela estava, em 2 dias ela tinha sido violentada mais de 100 vezes. Só para vocês terem noção, a casa do Minato virou um ponte de gangster e de membros da Yakuza, porque ele liberou para qualquer um dos seus amigos ou pessoas das gangues irem lá violentá-la. Então, nesses 2 dias, ela já tinha sido violentada mais de 100 vezes, já tinha sido torturada. Então, assim, ela já estava com seu psicológico totalmente acabado. Então, ele continuou fazendo ameaças de matar toda a família dela. Então, ela fez o que ele pediu. Eu acredito que na hora a vontade dela era de chorar, falar: pai, mãe, me socorre, me ajuda, mas ela foi uma garota muito corajosa, pensou muito na sua família além de si mesma, e aí ela ligou e falou para a família que estava bem e que tinha fugido com o namorado e que não iria voltar mais. Após essa ligação, os pais foram até a delegacia e tirou a queixa de desaparecimento. Então pausou as procuras para tentar achar a Junko. Após tudo isso que estava acontecendo, os pais de Minato, mais o irmão, que ele tinha um irmão também, eles estavam presenciando tudo. Eles viam o movimento da casa. Entrou mais de 100 pessoas, nesse período que a Junko ficou em cativeiro, entrou mais de 100 pessoas dentro da casa. Entrou, saiu. E ninguém fez nenhuma denúncia. Então, assim, os pais continuaram não tendo coragem de ligar para a polícia e pedir socorro. Mesmo ela pedindo socorro para eles, ela chegou a pedir ajuda para eles, para que eles fizessem algo, e eles não fizeram nada, simplesmente fecharam os olhos por conta de medo do Minato e da Yakuza. Então, em 15 dias, a Junko já estava com seu rosto todo deformado. Ela já não conseguia respirar direito pelo nariz, de tanto que foi espancada. Estima-se que nesse período ela foi estuprada mais de 400 vezes, gente. Eu acho que deve ter chegado um ponto que ela já não sentia mais nada. Então, durante todo esse período de cativeiro, mais de 100 pessoas entrou na casa e a maioria foi com o intuito de estuprar a Junko ou machucá-la, torturá-la. Então, assim, muito difícil não ter tido uma pessoa vendo a situação dela, se compadecesse um pouco e tentasse socorrê-la. Segundo a autópsia, o cérebro dela diminuiu de tamanho por conta dos espancamentos e com isso ela começou a ter várias convulsões durante o período em que ficou viva. Em 20 dias, ela já estava com os ossos da mão, dos pés moído, triturado, de tanto tortura e espancamento. Ela já não tinha mais controle sobre as pernas, então ela já não conseguia mais ir até o banheiro. Isso tudo que eu tô falando, gente, foi o que as testemunhas, os agressores, contaram para a polícia que eles fizeram com ela, entendeu? Então, assim, são sinais que foi encontrado na autópsia e também as testemunhas que viram ou participaram dessa monstruosidade que aconteceu com ela. Então, um dos garotos que a torturou chegou a dizer para a polícia que a viu se rastejando 1 hora para conseguir chegar até o banheiro, para tentar fazer suas necessidades. Então chegou um ponto que ela nem ia mais ao banheiro, ela fazia onde ela estava mesmo. Então, assim, gente, tudo que eu tô falando é o que as testemunhas dizem. Aliás, é o que os agressores contam. E com certeza os pais de Minato que presenciaram uma boa parte do que aconteceu com ela. Chegou um certo momento, depois de tanto sofrimento, tudo que ela estava passando, que ela chegou a implorar para eles para que eles a matassem, que ela já não aguentava mais tanta dor que ela sentia. Porque, gente, ela estava com a pele toda queimada. Em 44 dias de cativeiro, ela já não tinha mais uma aparência, ao ponto que nos últimos dias de vida dela, eles não a estupraram mais, porque eles já não tinham mais nenhum desejo sexual por ela, porque ela já estava toda deformada, toda inteira, da cabeça aos pés. Ela estava toda deformada. Então chegou um ponto que ela começou a implorar para que eles a matassem. Só que não, eles não queriam, eles queriam continuar a torturando, sabe? Muito, muito difícil. Até que
após 44 dias, no dia 4 de janeiro de 1989, eles a chamaram para jogar um jogo muito famoso lá no Japão. Gente, eu vou deixar escrito aqui para vocês o nome do jogo porque eu não sei pronunciar. Então, chamaram ela para jogar e ela acabou ganhando o jogo. Felizmente ou infelizmente, já não sei. Eu acredito que para ela naquele momento, eu acho que ela ganhou justamente talvez com esse intuito mesmo, porque após ela ganhar, eles ficaram tão nervosos que eles espancaram ela até ela desmaiar. E após alguns instantes, algumas horas após esse espancamento, ela veio a óbito. Então, assim, eu não sei se pra ela, tipo assim, infelizmente, porque assim, infelizmente porque a gente não sabe, né? Vai que, sei lá, alguém conseguir salvá-la, mas já não sei, eu acho que é o ponto que ela foi torturada, que ela sofreu, eu acho que a cabeça dela já estava toda prejudicada. Então, assim, eu já não sei se ela ia querer viver com essas lembranças, com essas cicatrizes do que ela passou. Então, acredito que naquele momento, talvez, para ela, foi algo que ela desejava e que ela descansou, porque ela já não aguentava mais as coisas que ela passava todos os dias, o inferno que ela vivia todos os dias, toda hora dentro daquela casa. Então, após 44 dias, ela conseguiu descansar. Ela conseguiu se livrar dos seus agressores. Ela conseguiu isso perdendo a sua vida. Após algumas horas, eles perceberam que ela tinha morrido, enrolou o corpo dela num tapete. No dia seguinte, eles pegaram o corpo, levou para um local baldio, abandonado, colocou dentro de um tambor gigante, um tambor enorme, e colocou concreto, cimento, concreto dentro do tambor, para que o corpo dela nunca fosse encontrado. Bom, após algum tempo depois que a Junko faleceu, o Minato, junto com o Ogura, resolveu ir na praça novamente, sequestrar uma garota de 19 anos, aí violentaram sexualmente, mas após 2 horas eles a liberaram, mas ela foi até a delegacia e aí os policiais conseguiram achar o Minato mais o Ogura e levaram eles até a delegacia. Isso já tinha passado 15 dias mais ou menos após a morte da Junko. Chegaram até a delegacia, começaram a questionar sobre este abuso da garota de 19 anos e também porque a polícia acreditava que eles estavam ligados também num crime que aconteceu com uma mãe e o seu filho. Então eles começaram a fazer várias perguntas, a questionar tudo, e nisso o Minato acabou escutando sem querer que o Ogura falou sobre o assassinato de alguém. Então ele escutou como se o Ogura tivesse entregado que matou alguma pessoa. E aí ele resolveu, na hora ele imaginou que o Ogura deveria estar falando da Junko, então ele resolveu se entregar. Ele chegou até a polícia e contou tudo o que aconteceu a Junko. Então, assim, felizmente, por ele ter entreouvido errado, ele acabou confessando, porque se não fosse por isso, provavelmente até hoje, ninguém da família da Junko teria sabido o que tinha acontecido com ela. Então, ele se entregou, contou tudo para os policiais o que tinha acontecido e eles foram sentenciados. Após o sentenciamento, o caso ganhou mídia rapidamente por conta da forma inumana que a Junko perdeu a sua vida. E por conta disso, as pessoas acompanharam tudo desde o início, todo o processo de julgamento, sentenciamento, e elas ficaram muito revoltadas, porque a justiça não queria divulgar o nome dos principais suspeitos por serem menores de idade. Entretanto, uma revista semanal do Japão, Shukan Bushun, divulgou amplamente os verdadeiros nomes dos principais suspeitos, porque, segundo eles, monstros não têm nenhum direito. Então, assim, eles foram conhecidos mundialmente. E a revolta das pessoas da sua sentença é porque eles pegaram a sentença muito leve devido à grandiosidade, à monstruosidade que eles fizeram com a Junko. Em face da grande repercussão do crime, o nome verdadeiro da Junko, todas as suas rotinas, suas características, as suas qualidades foram divulgadas incessantemente pela mídia, fazendo com que o público tivesse mais compaixão,
a conhecessem ela e adquirissem um carinho muito grande pela Junko. Então as pessoas acompanharam muito desde o início todo o julgamento. Bom, eles foram sentenciados a penas leves. O Hiroshi Miyano foi condenado a apenas 20 anos de encarceramento em um centro de reabilitação juvenil, enquanto Shinji Minato cumpriria de 5 a 9 anos. O Joe Ogura foi sentenciado a 8 anos. Em outras circunstâncias, os garotos teriam sido sentenciados à prisão perpétua ou pena de morte, mas acredita-se que a Yakuza mexeu os pauzinhos e conseguiu deixar as sentenças bem leves. E isso revoltou muitas pessoas na época, e por conta de todo o envolvimento da população toda do Japão, todo o movimento que eles fizeram de revolta por conta dessa pena leve que eles pegaram, o sistema penal do Japão teve mudanças. A partir de então, todo jovem seria condenado como se fosse um adulto. E isso eu achei a coisa mais correta que foi feita. Porque realmente, um adolescente de 16, 17, 18, 19, 20, 21 anos, eles sabem o que eles estão fazendo, gente. Eles sabiam a monstruosidade que estavam fazendo com a Junko. Então, assim, mais do que certo, o jovem ser sim sentenciado a uma prisão como se fosse um adulto. Então eu concordo, acho que foi a melhor coisa que o Japão fez e precisa ter essas alterações no Brasil também, na minha opinião, tá bom, galera? Durante o funeral da Junko, no dia 2 de abril de 1989, a sua melhor amiga fez uma homenagem para que o seu espírito descansasse em paz. E é com essa linda homenagem que nós iremos encerrar o nosso vídeo de hoje. E eu deixo aqui os meus sinceros sentimentos a toda a família da Junko Furuta. Ouvi dizer que o diretor lhe entregou um certificado de graduação. Então, nós nos formamos juntas. Eu nunca vou te esquecer. Jun-chan, não há mais dor, não há mais sofrimento. Por favor, vá e descanse em paz.